Vamos falar do Natal sob um ponto de vista histórico. O que o movimento negro contemporâneo tem conquistado e quais os benefícios dessas conquistas para a nossa vida? Olha só quanta coisa para conhecer. No Clube do Livro de hoje nós vamos falar de duas obras de enredos fantásticos e lições preciosas, porque o gosto pela leitura começa com uma boa história e são as histórias que criam a nossa vida. Fique ligado, está no ar o Educação. Minhas convidadas são a atriz, contadora de histórias, mestre em artes cênicas e arte educadora Paulinha Cavalcante e a professora do Colégio Universitário Geraldo Reis da Universidade Federal Fluminense, que trabalha com educação antirracista, Natália Barbosa da Silva. Muito bem-vindas ao programa. Começar aqui com o livro da Paulinha, que tem tudo a ver com o dia de hoje. É um livro que fala sobre o Natal, mas sob um ponto de vista assim, mais realista, a gente pode dizer? Eu considero assim até um ponto de vista político, né? Porque é um livro da Ana Maria Machado, em que ela vai colocar o ponto de vista dela, provavelmente, né? Ela coloca um ponto de vista político que vai contar a história do nascimento de Jesus e através do personagem do Herodes como vilão, né? Então, assim, assumindo o Herodes como vilão e evidenciando todo esse processo, né, que faz com que ele persiga o Jesus. Então o livro fala disso de uma forma bem linda, bem poética, inclusive é em verso, né? É bem poética até nesse sentido, nesse aspecto. E você falou assim que o livro já gerou muita controvérsia por aí, de você estar numa escola ou em algum espaço, em algum evento, e de repente o professor não gostar. Fala um pouquinho sobre isso. Eu contei, né? Eu contei algumas histórias, dentre elas essa história, que é um Natal que não termina. E lá rolou um bafafá, porque na primeira sessão foi ótimo, as crianças amaram, mas depois, na segunda sessão, a professora pediu para eu não continuar, porque ela achou que a história era muito pesada, se foi o adjetivo que ela usou. E realmente, né, a história de Jesus não é uma história muito leve, né? Sim. Ele começa a vida sendo perseguido, né? E o Herodes realmente quer matar todas as crianças de 2 anos. E a Ana Maria Machado não esconde isso nesse livro, que é um livro infantil, né, que não tem essa coisa de ser um livro adulto, é um livro infantil, mas ela não esconde esse dado, né, esse fato e outros fatos da perseguição de Herodes, né, e dos reis magos, que também aparecem, né, e é uma história muito legal para falar dos reis, né, da folia de reis, que também nessa época do ano. Sim. Começa. E aí eu queria que você falasse que a Natália também entrasse no papo. Em que sentido? Quer dizer, a gente tem que falar de perdas, a gente tem que falar para as crianças a verdade. Não adianta querer, eu quero até gravar um programa sobre isso, da síndrome do imperador. Não sei se vocês já ouviram falar, que são os pais que acham que eles têm a obrigação de fazer os filhos 100% felizes 100% do tempo. E aí acabam protegendo esses filhos de frustrações, do contato com a realidade e acabam criando o que muitos especialistas chamam de crianças aleijadas emocionalmente, que não estão prontas para a vida. Queria que vocês falassem sobre a importância disso, de tratar da história, uma história conhecida, Natal, uma data que se comemora, né, na nossa cultura, e a importância de saber dessa história de uma forma mais realista, sabe? Falando das perdas, enfim. E como eu falei, né, das perseguições. As crianças amaram e no fundo a história fala de amor, porque a história de Jesus é uma história de amor. Eu penso assim, e tem 2 pontos importantes de pensar nessas perseguições, né? Essas perseguições, elas existem, se a gente for pensar, né, quem é Jesus, né? Um estrangeiro que está em outro lugar, né, em um lugar que não é dele, então vai ser perseguido também por isso, então eu vou expulsar, eu não quero aqui, então a gente também pensar que isso é uma realidade que está dada. Tanto no Brasil, a gente teve o caso recente da Venezuela, como também nos países europeus principalmente, né? A gente também tem o caso dos Estados Unidos, com a questão dos mexicanos. Então, assim, isso é uma coisa que está dada no mundo também, da perseguição,
do não pertencimento, do jogo de poder, quem pode pertencer àquele lugar e quem não pode. Então eu penso que assim, é necessário você retratar, acho fantástico quando você retrata isso para as crianças de uma forma mais leve, né, através do verso, da prosa, da literatura, da mágica que o livro proporciona. Eu, antes de trabalhar no Colégio Universitário Geraldo Reis, até então eu trabalhava em Caxias, no município de Caxias e no município de Mesquita, como professora de sala estava como professora da sala de leitura. E em uma oportunidade em Caxias, com o 5º ano, eu trabalhei com um livro da Silvia Ortoff, chamado Vovó Viaja e Não Sai de Casa. E é um livro fantástico, é um livro lindo, ele vai falando que a avó vai viajando para vários lugares e no final ela viaja ao céu, ou seja, ela morre. Ao terminar a história, o menino começa, ele vira, levanta e fala, eu não quero que você fale sobre a avó. Por quê? Porque meu avô morreu. E ele sai, começa a chorar e naquele movimento eu comecei a trabalhar com essas lembranças com as crianças. E todo mundo da sala chorou, porque todo mundo falou das suas perdas, principalmente os meninos. Os meninos eram os que mais choravam. Né? Jura? Eram os que mais falavam. E assim, eles choravam de soluçar mesmo, porque a gente tem essa questão do gênero muito forte, em que homem não chora, menino não chora. Tem um livro maravilhoso da Sônia Rosa, que ela fala, O Menino Nito, que eu sou apaixonada, né? Homem chora ou não chora. E assim, e essa questão que é reprimida do sentimento, da sensibilidade. E, além disso, as crianças não viviam luto. Né? Porque é sempre aquela história que assim, os profissionais da saúde mental dizem que é super importante. Exatamente, virou estrelinha. Então, assim, eu acho que esse livro ele é essencial para fazer esse trabalho. Assim. O trabalho da realidade, crianças estão aí para ser ouvidas, né? Elas são sensíveis, elas têm sentimentos e precisam se posicionar também politicamente e sensivelmente dentro do seu espaço social. Dia 24 de dezembro, a gente no ar, pessoal em casa assistindo. Eu queria que vocês falassem, o programa vai ser reprisado aqui na grade da TV Alerj, mas ele está estreando no dia 24 de dezembro. E eu queria que você falasse a mensagem que mais te toca nesse livro. Até separei um trecho para ler um pedacinho, se possível. Claro. E que tem tudo a ver com o que você estava falando, que é a questão do arquétipo, né? Porque é Jesus, é Herodes, mas isso também lembra outras pessoas, outras, né, relações sociais e políticas que a gente tem. Então fala aqui, vou ler aqui um pedaço do livro. Lição de amor e bondade, de paz e boa vontade. Mas os Herodes da terra até hoje não acabaram. Volta e meia fazem guerra, ou disfarçam, se mascaram, não ligam para as crianças, abandonam, desamparam. E na festa de Jesus, comemorando o Natal, vale lembrar que nem sempre o bem vence o mal. O amor é só o começo, não é ainda o final. O final, a cada dia, na própria vida se faz. Precisa acabar com a fome, com a miséria e tudo mais. Só com a derrota de Herodes é que o fim vai ser de paz. Então... O que eu acho fantástico disso aí que você está me falando, eu não sei como é que bateu para você, mas para mim, assim, porque a gente sempre, talvez por acreditar que o bem sempre vence, a gente não lute pelo bem todos os dias. Então, no fim o bem vence. Não, todo dia é uma... Vou dizer uma luta, porque fica tão pesado, né? Mas todo dia é uma conquista. Todo dia. Todo dia o bem, ele tem que vencer todos os dias. E dentro não da esperar para o final. No final... Isso. Foi isso que bateu para você? É isso também, né? Até porque é interessante pensar que é uma história cristã, né? Que tem essa ideia, né, do bem e do mal, mas que ela desconstrói, né? E justamente até a questão lá, né, numa escola católica, então eles constroem uma outra visão, né, de Jesus e da história de Jesus, né? Então ela vai colocando a visão dela mesmo, né? Perfeito. E assim, Daniela, eu fico pensando nessa questão do bem e do mal. Eu trabalho com essas questões éticas, trabalho com questões éticas raciais. Vamos lá pro teu livro. Então já. Tá ótimo, né? Eu trouxe esse livro aqui, né, que é O Mundo Negro. Esse livro ele foi escrito pelo Amilcar Pereira, né, a tese de doutorado dele. Ele doutor na UF. E aí esse livro ele é muito utilizado para as pessoas que trabalham com as questões éticas raciais. E assim, ele tanto vem trazendo, né, as questões de relações étnicas raciais, como ele traz também essas ações do movimento negro
no mundo contemporâneo. E aí esse livro, assim, por que eu trouxe esse livro? Eu sou pedagoga, né? Trabalho com alfabetização, trabalho com os anos iniciais. Apesar de ser mestrando na linha de currículo, assim, meu foco são os anos iniciais. Mas esse livro, né, que eu conheci na graduação, ele me ajuda muito a entender como que, primeiro, são essas questões raciais, elas vêm, né, vêm se materializando na sociedade, tanto no Brasil como no mundo em geral, e esse recorte que é feito no Brasil. Então, para entender a questão do mito da democracia racial, para entender a questão porque a gente do acha racismo, que vive num estado em que todas as pessoas têm voz. Exatamente. Seria assim, isso. Isso, e que está tudo resolvido, né? Que nós vivêssemos em uma harmonia, né? Sim. Não existiria o racismo. E aí ele vem trazendo não só essa desconstrução, como também traz como que o movimento negro no Brasil, ele vai entender essa questão de raça para fazer a sua identidade como movimento de luta e de resistência. Então, trazendo, né, um pouco do que a Paulinha trouxe pra gente sobre essa parte do final feliz, para o movimento negro, né, e aí a gente pensar o que foi os povos africanos escravizados no Brasil, o processo abolicionista, pós-abolição, como que esse processo vai se constituindo dentro do Brasil, o final feliz parecia que não ia chegar. Porque para o movimento negro, para a gente que está na luta, na resistência, é resistência todo dia. Né? Você estar vivo, né? Eu conseguir chegar na minha casa sem ser confundida com uma bandida, né? Ou conseguir circular livremente, às vezes, pelos espaços, isso já é um final feliz. Né? Para as pessoas negras no Brasil, principalmente, a cada dia, para um jovem negro, viver, né? Você dormir e acordar já é um final feliz. Olha que ótica de mundo que você está apresentando, que não passa pela cabeça de muita gente, né? A questão de entender esse lugar de fala que você tem, que você traz pra gente e o que se passa, quer dizer, qual é a diferença aí, o que é final feliz. Exatamente. Muito interessante, muito enriquecedor. É o que é a felicidade, né? Para cada um, né? E que realmente a gente, para resistir, né? Para o povo negro resistir, ele resiste com felicidade, porque essa resistência Isso. também É alegre, é uma alegre. resistência, é uma forma de resistir. Né? A felicidade é uma forma de resistir também, nossa. Com certeza. E o nosso povo. E o Amilcar, ele vem trazendo no livro também essa construção do movimento negro, né? Entendendo isso como raça, como identidade, como uma construção social também, justamente pegando nessa parte da cultura, da história, porque assim, você quase não ouve falar do movimento negro nas escolas. Apesar de, quando você tem a lei 10.639 em 2003, que torna como obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira na escola, modificada pela 11.645 em 2008, acrescentando a indígena, você não tem só isso. Em 2004 também você tem a criação das diretrizes curriculares nacionais para as educações para as relações étnicas e raciais. Então, assim, ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. Então, não foi só uma lei, né? Foi medidas de ações do MEC. Sim. E, aí, e a lei também ela se constitui disso, né? De um campo de tensão e de luta política. De luta. Eu queria que você contasse, porque você dá essa disciplina, né? Você leciona essa disciplina sempre com essa preocupação antirracista. Falei certo? Isso. Queria que você contasse algumas histórias que você estava contando aqui pra gente, antes da gente começar a gravar, de situações em que você viu ali, na sua frente, que talvez as crianças, com certeza, nem estavam se dando conta do que elas estavam fazendo, do que elas estavam trazendo de casa, e eram posturas racistas. Isso. Educação antirracista é sempre um desafio para você trabalhar na escola, né? Primeiro porque todos nós passamos por essa educação eurocêntrica, né? Colonizadora, Europa como centro, o Brasil vivendo numa plena harmonia. Então, assim, a luta dos povos africanos, a luta do movimento negro, que é riquíssima, né? Assim, eu sugiro que leiam o livro do Amilcar, quem tiver essa oportunidade, porque ele traz, assim, riquezas muito grandes do movimento negro no Brasil, são desconhecidas. Então, se você desconhece a sua própria história, você acaba se formando em uma ótica também de desconhecimento. Perfeito. Então, o primeiro passo foi eu me educar em relação à questão antirracista.
E aí, quando eu me educo, né, e isso é uma coisa constante, uma construção constante, desconstrução e construção, eu percebo que isso não pode ficar só para mim. E aí eu assumo essa luta também de resistência dentro da escola. Né? Mas nos anos iniciais, no ciclo de alfabetização, como você faz isso? Ora, como deve ser com qualquer outra coisa que você for ensinar na escola, né? Na escolha dos livros didáticos, paradidáticos, no mural. E aí, quando você começa a levar, né, aspectos de uma educação voltada pelas questões afro-brasileiras e africanas, você ouve muitas coisas. As crianças já trazem muitos, né? Você é macaco, cabelo duro, de bombril, que são as coisas, né, de falas racistas. Mas, para além disso, é questionado também o próprio diferente, como eles dizem, algumas crianças, ou até colegas, que eu acho que isso que dói mais é quando os colegas questionam o que você está levando também. Se ser diferente fosse uma questão só da cor da pele, né? Isso. Nós não somos diferentes, muito embora sejamos morenas, não somos diferentes, nós somos idênticas, né? As pessoas que têm a mesma cor de pele são... A diferença é uma característica humana. Ninguém tem o mesmo rosto. Mesmo os gêmeos idênticos, se você olhar um e outro, você vê diferença. Quer dizer, a diferença não tem que ser a marca de uma pessoa, é a marca da nossa espécie, da espécie humana. Eu queria que você contasse a história da boneca que você contou, que você falou aqui antes da gente começar a gravar. Coisas assim que a gente fica de queixo aberto, de queixo caído. Isso. Eu trabalhei uma vez a boneca Bayomi. Uma vez não, né? Sempre trabalho com as crianças em diferentes perspectivas. Para quem não conhece, a boneca Bayomi, ela é uma boneca feita em nós, né? Em nós? Nó mesmo, né? Tecido. Tecido. A história da Bayomi, a que mais se conhece, é que ela teria vindo as mulheres, né, africanas, escravizadas no navio negreiro, vinham com suas crianças, e aí, para diminuir esse sofrimento, né, dar um acalanto, elas rasgavam pedaços de sua roupa e faziam essas bonecas de nós. Ai, né? que massa. Você sabe fazer? A próxima vez que você vier, me traga Com uma certeza. boneca dessa de presente. Trago. E aí, a Bayomi significa aquela que traz felicidade ou encontro precioso. Aí, aqui no Brasil, se eu não me engano, por volta da década de 80, a gente tem uma artesã chamada Lena Martins, que ela vai recuperar essa questão da Bayomi, esse significado, e ela monta uma cooperativa de mulheres que começam a fazer essa questão da Bayomi. Tanto para trabalhar a resistência, né? Como também para que essas mulheres também... Preservação cultural, criatividade, gerar recursos, renda. Então, assim, Mas aí você estava dando, porque a gente está no finalzinho do programa, eu me preocupo com isso, que eu quero que você conte essa história. Aí você estava fazendo o quê? Uma oficina com as crianças? Isso, estava dentro do nosso projeto. A gente estava fazendo um projeto, um passeio pelo Nordeste, e nós começamos a fazer a boneca. E aí, algumas crianças perguntaram se era de macumba, outras perguntaram se era um bonequinho de voodoo, e outras disseram que não podiam levar para casa. Alguns meninos disseram que não podiam levar para casa porque era boneca, né? Que entra a questão do gênero. Outras por conta da religião. Né? Eram crianças protestantes, algumas católicas, e aí não podiam levar para casa. Isso, associar como se fosse, né? E a macumba para eles são religiões de matrizes africanas, então eu não posso levar essa boneca, né? Isso não pode ser aceitável. E isso também acontece quando você vai... A gente está muito atrasado, muito né, atrasado, gente? muito. Meu Deus do céu. A criança é o reflexo, na verdade, da sociedade. Ela vai revelar aquilo que a sociedade está trazendo, né? Então, se a gente está num ambiente racista, a criança não tem como não revelar isso. Ela é a transparência disso, né? E esse ambiente racista, isso não só foi fala de crianças, assim. Há professores que fazem essa fala e quando não fazem... a faz, mas sem o discurso do dizer. Sim. Né? O discurso do não dizer, como, por exemplo, o Natal, né? A gente voltando para a questão do Natal, com certeza na sua escola, no seu filho, tem a celebração do Natal do final de ano, né? Quantos anjos, quando as crianças fazem... Eu já tenho uma questão da escola comemorar Natal, né? Mas aí acho que isso é para um outro debate, com outro programa. Isso. Né? Mas as escolas fazem ainda, principalmente pública. Quantos anjos negros ou Josés negros, ou Marias negras, você já viu? Né? Ou mesmo Jesus, né? Nessas peças. Assim, Anjo negro nasce não onde pode. Ele nasce, exatamente. louro, com a pele branquinha, de olho Todos azul. os personagens, né? Todos os personagens do presépio. Então, não é só Jesus, né? Porque se ele fosse ou diferente, sei lá, nasceu albino.
Podia ser. Claro. Mas não é o caso de embranquecer mesmo toda uma cultura. Gente, muitíssimo obrigada pela participação no programa, sucesso e parabéns pelo trabalho. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Um mestre sufi sempre contava uma história no final de cada uma das suas aulas, mas nunca explicava o sentido delas. Os alunos ficavam indignados por não compreenderem, no final, o sentido daquelas histórias. E um dia um dos alunos não aguentou e foi falar com o mestre. Mestre, o senhor nunca explica o sentido das histórias? Eu fico muito angustiado com isso. O mestre, olhando para o aluno, disse: ora, me desculpe, meu aluno, eu poderia compensá-lo de alguma forma, quem sabe lhe oferecendo esse belo pêssego de presente. O aluno ficou entusiasmado e disse: oh, imagina, mestre, não precisava. Mas antes de entregar o fruto, o mestre disse ainda: mas antes de entregá-lo, eu poderia descascá-lo primeiro, assim facilitaria para você comê-lo. Oh, mestre, imagina fazer uma coisa dessa para mim, mas antes eu poderia ainda cortar o fruto, vai facilitar ainda mais para você devorá-lo. E o aluno, muito entusiasmado: imagina, mestre, o senhor cortar a fruta para mim. E o mestre ainda continuou: mas antes eu poderia ainda mastigá-lo para você, vai facilitar ainda mais. O aluno, sem compreender, disse: mas mestre, eu não quero uma fruta mastigada. E o mestre, olhando calmamente para ele, disse: mas se eu lhe explicasse o sentido das histórias, seria o mesmo que te der para comer uma fruta mastigada.